Precioso Deus, nosso eterno Pai Celestial, não há amor maior do que o seu, Pai. Como disse o poeta, Senhor, se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, e todos os homens fossem escrivão, e todos a descrever o teu amor, o mar se secaria e não poderia, ó Pai, escrever tão grande amor. Por isso, Deus, nós somos gratos nesta manhã por esse amor que nos encontrou, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E agora estamos aqui na tua casa, te adorando, rendendo ao Senhor o nosso culto. E queremos também receber de ti a palavra, o pão, o alimento, para dirigir a nossa vida, para sermos melhores a cada dia, Pai. Receba o nosso louvor e unge a palavra que será lida e falada nesta manhã. Abençoe nossos irmãos aqui presentes. Muitos entraram, Pai, com necessidades, questão, ó Deus, de saúde, questão financeira, mas que enquanto a palavra for pregada, eles recebam ali no banco a resposta e a vitória. E também por aqueles que participam conosco através da internet, recebam o impacto da tua palavra, produzindo os frutos pela qual ela é enviada. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor continue abençoando a todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 14. Louvado seja Deus, amém? Você está feliz esta manhã por estar na casa de Deus? Esse é o privilégio que temos como cristãos de vir à casa de Deus. Números 14, do verso 22 até o versículo 24. Vamos ler. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Vamos ler todos juntos, o 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém. Podeis assentar? O tema desta manhã é tendo um outro espírito. Tendo um outro espírito. A história de Israel, ela é bem conhecida de todos nós.
e devemos realmente conhecer, porque a Bíblia diz que tudo o que aconteceu ali para aquele povo era sombra do que aconteceria com a igreja hoje. Então, muitas vezes nós olhamos aquela rebeldia daquele povo, nem bem tinham saído do Egito, logo após ter visto aqueles sinais, prodígios, maravilha, diariamente eles estavam vendo a presença de Deus, porque à noite eles viam aquela coluna de fogo que os conduzia e à noite e de dia aquela nuvem. E mesmo diante de tudo isso, bastava um problema, bastava uma contrariedade para eles se rebelarem, para eles murmurarem, blasfemarem e desejarem voltar para o Egito. E quando nós vemos isso, lemos, a gente pensa, mas que povo rebelde. Agora, pense você, se eles eram uma sombra do que é hoje, então hoje é muito pior. É muito pior. E quando nós vemos a rebeldia no povo chamado cristão, a rebeldia quanto à desobediência à palavra de Deus, a provocação a Deus, o usufruir das promessas de Deus para benefício próprio, como muitos têm feito, fazendo da palavra de Deus um meio de comércio, você vê que realmente Israel estava muito aquém na murmuração, no desprezo, no pecado, do que está hoje a geração em que estamos vivendo. Mas o importante, irmãos, que Deus sempre teve alguém. E é isso que nos anima. Porque quando nós vemos a coisa do jeito que está, nós sabemos que Deus tem um povo. Deus tem ainda pessoas que têm um outro espírito. Um outro espírito. E quando você vê e se encontra lutando pelo que é certo, você realmente agradece a Deus por estar incluído neste povo que tem um outro espírito. Você pode, e com certeza não é, aquilo que você gostaria de ser. Mas uma coisa você sabe, você não é também aquilo que você era. Você está em um processo diário de crescimento espiritual, de obediência, de rendição a Deus, e isso é o que importa. Porque Deus vem para buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo que está realmente batalhando pelo que é certo. Batalhando pela fé, como diz a Bíblia, que uma vez nos foi dada. E a esses Deus se comprometeu em colocar na terra da promessa. Josué e Calebe, eles não tinham condições próprias, assim como nenhum daqueles restantes do povo tinha, ninguém tinha. Mas por que Josué e Calebe foram colocados ali, enquanto os demais não foram? Porque eles permitiram Deus trabalhar na vida deles. E é o que nós precisamos fazer. Então, esse tema, tendo um outro espírito. Eu sempre gostei, sempre me acompanha essa escritura de Deus falando e trazendo esse tão precioso elogio, né? Pense, receber de Deus esse elogio. Deus dizer assim, olha, esse povo que me
provocou por 10 vezes. Vocês vão ver daí, se você vai ler o que vem antes dessa passagem, você vai ver Israel por 10 vezes provocando a ira de Deus, por 10 vezes murmurando. E Deus disse: esse povo não verá a terra que eu prometi. Mas o meu servo Calebe, porquanto nele houve um outro espírito, esse entrará na terra, esse possuirá a terra. E o profeta diz que Jesus Cristo, irmãos, viria exatamente um tempo de confusão. E se há um tempo de confusão, é o tempo que vivemos hoje. Quando eu falo tempo de confusão, eu não estou falando na questão do mundo lá fora, que aquilo lá já está para lá de... Mas estou falando entre o povo chamado cristão. Confusão de todo tipo. E quando vem para dentro ainda do povo chamado da mensagem, não pense que estamos livres. Há confusões também. Como sempre houve aquele espírito personificador, quando Deus levanta uma mensagem, o diabo sempre tenta personificar, criar um caminho secundário, usando o nome da mesma mensagem, usando o mesmo Deus para querer carimbar aquilo com o carimbo de Deus. Mas o cristão sempre vai discernir quando Deus não está naquilo e quando Deus está. Porque, havendo em você esse outro espírito, esse espírito ungido pelo Espírito de Deus, irmãos, o sino sempre vai soar quando alguma coisa vier contrário àquilo que Deus disse. Mesmo que for muito parecido, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o espírito do erro seria tão parecido com a verdade, que, se possível, enganaria o próprio eleito. O diabo vem falando em nome de Deus, vem falando em nome da mensagem, mas o eleito, ele tem um outro espírito, e ele não será enganado, porque ele passou por um processo, o processo da justificação, da santificação e do batismo do Espírito Santo, e agora quem está na casa de comando ali é Deus. É Deus. Porque Deus disse: eu vos darei um outro espírito. Ou melhor, eu vos darei um espírito novo. Esse espírito novo nós já ouvimos muitas vezes o que é. É o novo nascimento. Quando o velho homem morre, a velha natureza morre, então nasce uma nova natureza, um outro espírito. Um novo espírito, melhor dizendo. E nesse novo espírito ele disse: eu colocarei o meu espírito, selando esse espírito diferente. Amém? Então o cristianismo, irmão, ele é uma experiência com Deus. Ele é uma experiência de uma mudança, ele é uma experiência de receber um novo espírito. Ele é uma experiência de ter um espírito diferente. Porque Deus, irmãos, ele não trabalha com reformas. Deus trabalha com transformação. O profeta diz que há muitas pessoas preocupadas em fazerem plastos de fubá. Quando tem um problema, vai ali, passa alguma coisa e amarra, faz um remendo. Aquilo não vai adiantar em nada. Tem que haver uma cura profunda, de dentro para fora.
Deus não trabalha fazendo emplastos. Deus trabalha fazendo transformação. E aquilo vem de dentro para fora. Pode ver que quando a pessoa está com uma infecção, e às vezes ali uma ferida muito grande, profunda, ou até mesmo uma cirurgia que infeccionou, inflamou, o médico não fecha ela. Pelo contrário, ele abre, para que vá sarando de dentro para fora. Agora, se você vai tentar fechar o problema para aparentar que está tudo bem, vai começar a encher de pus por dentro e a infecção vai tomar conta. É o que acontece, irmão, natural é o tipo do espiritual. A pessoa está com algo rompido, um problema, um erro, e ao invés de buscar uma cura, ele busca fazer um emplasto, colar um esparadrapo ali, para que fique uma aparência perante a igreja que está tudo bem, enquanto por dentro a coisa está corroendo. Por um tempo vai se manter, mas vai chegar a hora que aquilo vai explodir. Quando nós vemos o rei Acabe, foi para a batalha, e lá ele foi ferido. O homem atirou a flecha e penetrou profundamente. É como o pecado que vem, é atirado pelo diabo e penetra na pessoa. Quando ele viu aquilo, o orgulho, porque ele tinha sido avisado para não ir naquela batalha, Deus não estava naquilo, ele não deveria ter ido. E Deus disse que ele seria ferido lá. E ele, orgulhoso, disse assim: quando eu voltar da batalha, eu vou tratar contigo, seu profeta. Não quis, irmãos, aceitar a repreensão. E veja que o orgulho, quando acompanha a vida da pessoa, ele se mantém mesmo na hora que as consequências começam a vir. Porque quando ele recebeu a flechada, ele poderia muito bem ter pensado: realmente o profeta de Deus estava certo. Parem a batalha, me levem para casa, deixa eu falar com o profeta, deixa eu acertar com ele, vamos salvar ainda os homens que não morreram. Mas não, o que ele fez? Chamou o seu servo e disse: quebre esta flecha. E ele quebrou a flecha. E então ele disse: me mantenham de pé sobre a carruagem, para que o povo olhando diga que o rei está na batalha, enquanto por dentro ele estava esvaindo. E ele, mantendo aquela aparência, fez com que muitos e muitos milhares de soldados morreram, porque Deus não estava naquela batalha. Ele deveria ter na hora parado, saído, mas não, quebre a flecha, me segure de pé. E a Bíblia diz que ele ficou até o final do dia ainda ali de pé, mas por dentro ele estava morrendo. É o que acontece com muitas pessoas que têm um espírito errado, o espírito do orgulho, o espírito da rebeldia. Ele procura manter essa aparência, ele faz um bom emplasto, não adianta, tem que ir aos pés da cruz, tem que se humilhar, tem que ir até a pessoa que errou, se for a esposa, o marido, um filho, um irmão, tem que ir e chegar e dizer: olha, irmão, eu errei. Comece de dentro para fora a sarar essa ferida. E aí, então, você vai começar a receber virtude, força e a vitória na tua vida e naqueles que estão ao teu redor. Então, Deus, ele não trabalha fazendo reforma, fazendo emplastos. Deus trabalha, irmãos, fazendo transformação, de dentro para fora, para que haja um espírito novo e então ser batizado nesse espírito. Em Mateus capítulo 15, versículo 11,
verso 10, diz assim, ó, e chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Não é o que entra, mas o que sai, quer dizer, o que está lá dentro. Porque do que o coração está cheio, a boca fala. Então, o homem é contaminado por aquilo que está no interior, não aquilo que está no exterior. Aí é onde muitos que têm no interior incredulidade interpretam e dizem, então não importa a maneira que vista, que as irmãs se vistam, Deus quer ver o que está lá dentro. Só que tem uma coisa, quando o correto está dentro, o exterior mostra. E é uma consequência. Agora, o que é errado é a pessoa tentar mostrar no exterior o certo quando dentro não está. Ele consegue manter por um tempo, mas não para sempre. Judas, o crente manufaturado, né? Porque nós vemos que são 3 classes de crente, temos o crente incrédulo, o fabricado e o genuíno. O incrédulo estava representado nos 70 discípulos ali, que eram 70 pregadores que auxiliavam os apóstolos, e eles andavam com Jesus. Mas quando Jesus trouxe aquele sermão duro, eles simplesmente se levantaram e saíram, abandonaram Cristo, porque eles eram incrédulos, eles não criam no que Cristo pregava. Eles somente estavam em busca das bênçãos, mas não criam na palavra. Então, quando a palavra veio, eles viraram as costas. Mas permaneceu ainda 2 classes com Jesus, o verdadeiro e o fabricado. O fabricado era o Judas. E o Judas foi até perto do fim. E veja que o fabricado, ele se parece muito bem com o genuíno. Porque quando Jesus, na ceia, antes da sua crucificação, ele disse, um de vós há de me trair? Se Judas fosse como as pessoas pintam, aquele homem com a cara de diabo, aquela coisa toda, quando Jesus dissesse, um de vós há de me trair, os 11 olhariam para Judas. É ele. Mas não, ele era tão fabricado, ele se fazia tanto de crente, que quando Jesus disse, um de vós há de me trair, os discípulos olharam entre eles e disseram, por certo, João olhou para Pedro e disse, não, Pedro não pode ser. Olhou para Tiago, não pode ser. Olhou para Judas, não, esse não. Aí ele só restou dizer, Senhor, porventura sou eu? Mas ele foi, o Judas, até um tanto, irmãos, mas não foi até o Pentecoste para ser cheio do Espírito Santo. Então, esse emplastro, essa coisa, para tentar mostrar que é o que não é, vai até um tempo. Agora, o que nós precisamos não é então se entregar, se eu não estou conseguindo ser, então eu vou me jogar. Não é isso. É você realmente não tentar construir uma imagem de fora para dentro, mas é você se render a Deus e desejar do profundo do coração e dizer, Senhor, eu não aceito viver uma vida errada, eu quero ser mudado, Senhor, de dentro para fora. Eu quero, Senhor, um novo espírito, eu quero uma nova natureza. Eu quero, Senhor, que haja em mim um outro espírito. Um espírito que se agrada com a palavra, um espírito que concorda com a palavra. Não um espírito mesquinho que ouve a pregação e sai e vai murmurar ou vai tentar desfazer depois. Então, havendo esse espírito correto, porque
quando a pessoa, irmãos, ela tem esse outro espírito, um espírito correto, mesmo ela estando em erro, ela admite que está em erro. Ela chega e diz, não, realmente, eu não estou bem. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso, pastor, ajuda. Eu preciso, irmão, ore por mim, me ajude. Então veja, a pessoa não está vivendo correto, mas ela tem um espírito correto. Por isso que o profeta disse que ele preferia estar com a pessoa que tivesse uma doutrina errada, mas um espírito correto, do que uma pessoa que tivesse uma doutrina certa e um espírito errado. Por quê? Porque aquele que tem uma doutrina certa e um espírito errado, o espírito errado que ela tem, amanhã ou depois vai entortar a doutrina certa. Desculpa. Mas aquele que às vezes está numa doutrina errada, mas tem um espírito correto, amanhã ou depois esse espírito correto vai o levar a se consertar. Está entendendo? Então não é você, porque não está vivendo como deveria, então eu não vou ficar... Tem pessoa que diz, eu não vou ficar então mostrando aparência, vou de uma vez para o mundo. Não é isso. É você continuar vindo na igreja, mas com o espírito lá dentro correto, dizendo, eu preciso mudar. E quando alguém chega e vê, e percebe teu erro e diz, irmão, não está certo, você admite, diz, realmente, irmão, eu preciso, eu estou lutando, me ajude em oração. Amanhã ou depois essa pessoa vai vencer. Mas quando a pessoa tem um espírito errado, e alguém chega e diz, irmão, isso não está certo, ela já se arrepia. Ela já olha e diz, olha, estou melhor do que muitos que estão lá na igreja. Às vezes, pastor, o obreiro vai na casa visitar alguém, a pedido do ministério, a pessoa não está vindo na igreja, e quando, olha, irmãos, o ministério tem estado preocupado com a tua fé, com o irmão, não temos visto você na igreja, aquilo se arrepia de tal maneira, olha, eu estou muito melhor do que muitos que estão na igreja. Isso é um espírito errado, irmãos. Que tem pessoas que estão na igreja e não estão vivendo como deveria, tem. Mas pelo menos elas estão ali desejando ser mudadas. E se há um lugar que pode haver mudança, é na presença de Deus. Então, é esse espírito diferente, irmãos, que Josué tinha. Não pense que Josué era um super-homem. Ele era falho também, mas ele tinha esse espírito de humildade para reconhecer os seus erros e para crer e defender a palavra de Deus, não para tentar torcer a palavra de Deus para apoiar os seus erros, porque espírito errado faz isso, irmão. A pessoa está errada e ao invés de tentar se corrigir pela palavra, ela tenta mudar a escritura, deslocar aqui, torcer uma citação do profeta, fazer alguma coisa para se proteger em seu erro. Esse é um espírito errado, esse não entra na terra, a não ser que seja mudado. Então, como eu disse, Deus não trabalha fazendo reforma, Deus, Ele transforma. O homem transforma a mulher. E esta obra, ela tem que ser realizada lá dentro de nós. Amém? E nós vemos, eu trouxe aqui a mensagem, o cordeiro e a pomba. Eu quero ler alguns parágrafos aqui, porque o cordeiro e a pomba são tipos perfeitos do cristão. E se você é um cristão com o espírito correto, você tem a natureza do cordeiro. Tem.
não quer dizer que você nunca vai ser atingido. Porque estamos numa batalha, e quem está na batalha pode ser atingido. A pomba é um pássaro limpo, mas não significa que ela nunca recebe alguma mancha. Mas quando ela recebe, há algo dentro dela. Há um óleo que sai de dentro para fora e vai limpando. E aquela mancha não permanece nela. Então, no parágrafo 10, o profeta diz assim, ó, você sabe, a ovelha é um animal muito sensível e diferente. E você sabe, nunca uma ovelha foi convidada para fabricar lã, ou manufaturar lã. Ela foi ordenada a dar lã, é natural. Não precisa ela tentar esforçar para fazer isso. Porque ela é uma ovelha. E quando ela é uma ovelha, ela produzirá lã. Porque essa é a sua natureza. É assim com a igreja cristã. Nunca fomos enviados para fabricar frutos. Fomos enviados a dar frutos. Amém? Gálatas 5 diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, fé, paz, longanimidade, mansidão e gentileza. Não é para eles serem manufaturados. Eles são produtos que vêm de dentro para fora. Vocês estão compreendendo? Porque há um espírito diferente, há uma natureza lá dentro. Eles são produtos que vêm de dentro para fora. A vida de fora, que nós vivemos, prova o que está no interior. Agora, temos tentado fabricar isto, manufaturar os frutos do Espírito. E nós sempre acabamos na hipocrisia. Porque você não pode fabricar a cristandade. É uma experiência por um Espírito que vive em você e frutifica de si mesmo. Você não pode fabricá-lo. Temos procurado educar, denominá-lo, e quando fazemos, nós nos voltamos à hipocrisia e ao fracasso. Não é para ser feito dessa maneira, é para ser feito como Deus planejou ser feito. O Espírito dentro de nós, dando frutos de sua presença. Este é o programa de Deus, ele nunca pode ser mudado. Amém? É como a história do lírio, que o irmão Brana conta, o reverendo lírio. Havia um lodo, muito lixo, água podre, sujeira, mas alguém jogou uma semente de lírio ali. E a semente estava lá no fundo do lodo. E ela soltou sua raiz, se enraizou e começou a brotar e foi. E ela foi se esforçando e foi rompendo todo aquele lodo. Quando ela saiu acima do lodo, ela desabrochou o lírio. Assim é o cristão, nós estamos vivendo num mundo que é um lodo, podridão, sujeira, pecados, você tem que conviver com colegas de trabalho, vidas podres, você tem que conviver com familiares que têm vidas depravadas, mas você tem dentro de si um espírito diferente, uma natureza diferente, e isso faz com que você sobressaia acima de tudo e desabroche esse lírio e exale o perfume de Cristo. Amém? Então, essa é a forma de Deus, disse o profeta, e nunca poderá ser mudada. E isso, esta noite, é um texto terrível, é incomum, mas Deus é incomum. E Ele faz as coisas de maneira incomum, em um tempo incomum, com pessoas fora do comum. Ele é totalmente incomum. E acho que este é um dos exemplos mais impressionantes de todas as Escrituras.
Isso agradou tanto a Deus, que quando ele quis simbolizar o seu filho na terra, ele foi chamado de Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, quando Deus estava indo para simbolizar a si mesmo, ele foi representado por uma pomba. Agora, se você observar de todas as criaturas que vagam pela terra, não há nada tão manso e humilde como um cordeiro. Não há nada tão inocente como um cordeiro manso e gentil. E a pomba, não há ave que voe no ar dos céus, tão mansa e gentil como a pomba. É a ave mais sensível de todas as aves. E o cordeiro é o mais sensível de todos os animais. Portanto, se você observar, o cordeiro e a pomba têm espíritos iguais e naturezas iguais. Se não tivesse sido assim, se tivesse sido um corvo que pousasse sobre o cordeiro não poderia ter ficado lá. E se a pomba tivesse pousado sobre um lobo, a pomba não poderia ter ficado lá. Suas naturezas não seriam as mesmas. Então tinha que ser um cordeiro e um lobo, o cordeiro e uma pomba simbolizando juntos Deus e seu filho, para que pudessem viver juntos. O profeta está mostrando por que a pomba desceu sobre Cristo. Porque as naturezas são iguais. E para que a pomba, o Espírito Santo, venha sobre nós, tem que haver em nós essa natureza do cordeiro. Tem que haver esse outro espírito dentro de nós. A pomba, ela é um pássaro muito incomum. A pomba é o único pássaro que conhecemos que não tem fel. Fel é amargura. Crente com amargura, crente com mágoa, não consegue perdoar. Não vou na igreja porque eu não posso ver aquele irmão. Não tem um outro espírito aí. Aquele outro espírito não está aí. Tem algum outro tipo, mas não o espírito que a pomba pode se simpatizar. Ah, mas eu não consigo, se eu sou assim, é a minha natureza. Por isso que eu disse, Deus transforma. Você tem que se render a Deus, chega e fala para Deus, Deus, eu não dou conta de perdoar, mas eu sei que como cristão eu tenho que perdoar, então me ajude, põe em mim um espírito perdoador, e vê se Deus não vai colocar. Mas se argumentar e achar que, mas foi muito o que me fizeram, não dá, Deus não pode fazer nada, vai ir para o inferno com esse problema. Então veja, a pomba não tem fel, todos os outros pássaros têm, mas ela não tem. Portanto, em uma pomba não há amargura, e em Deus não há amargura, ou naquele que a pomba vive e lidera, não há amargura. Agora, a pomba, a razão pela qual é feita daquele jeito, é por causa de sua dieta. Agora, ela não poderia comer as coisas que um abutre come, porque isso irá matá-la imediatamente. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre a pomba aqui, é que uma pomba é uma das aves mais limpas que voam nos céus. Não há nada tão limpo quanto uma pomba, e ela não tem que cuidar disso. Seu corpo expele um óleo que vai para suas penas e constantemente o mantém limpo. É de dentro para fora, irmãos. Deixa o Espírito Santo entrar em você e a coisa vai ser de dentro para fora. Quando você falar alguma coisa que não é correta, de dentro para fora aquilo vem e te cobra. Oh, que símbolo! O crente tem um óleo, o óleo do Espírito, que vive nele. Mantém suas penas limpas, a poeira e as coisas não incomodam uma pomba. Seu pequeno corpo é oleoso e mantém a poeira, as coisas fora.
A poeira vem e não gruda. O mundo, o pecado vem e não gruda em você. Porque de dentro para fora há algo, não é, irmão Vicentinho, que está ali. Está expulsando para fora. Não cola. Ele apenas flui constantemente enquanto ela voa, a poeira voa para longe dela. Não pode ficar com ela, porque este óleo vem dela para este propósito, e a sujeira não pode grudar nela. Oh, que símbolo! Oh Deus, encha minha lâmpada hoje à noite com esse tipo de óleo, para que o mundo, com todos os seus prazeres e riquezas e grande glamour, não grude em nós, que sejamos capazes de jogá-lo fora através de um óleo que vem de dentro, trabalhando para manter a igreja limpa. Vocês estão acompanhando? Amém? Agora, na arca, a pomba e o corvo ficavam no mesmo poleiro. Ambos eram pássaros. Um podia voar onde o outro voou. Poderia fazer qualquer coisa que o outro fizesse. Mas quando eles foram soltos para fazer sua escolha, eles soltaram a pomba primeiro e ela voou por aí. A Bíblia diz que ela não conseguia encontrar descanso para a planta de seus pés. Toda vez que ela encontrava algo para pousar, era uma carcaça morta, uma velha coisa morta do mundo. E ela não podia descansar naquilo, porque era contra a sua natureza. E se um homem nascer com o espírito da pomba nele, eu não digo que ele não vai sair. Algo pode acontecer que ele voaria livre em algum lugar, mas se ele realmente tivesse aquele espírito da pomba, ele não encontraria descanso para a alma que está nele. Viu? Mesmo que você dá um deslize, mas você não consegue ficar lá. Não há descanso para os teus pés lá fora. Há um outro espírito ali dentro, irmão. Você não serve para o mundo. Quantas pessoas tiveram experiência assim? O diabo achou que tinha te levado, mas você não encontrou descanso lá. Aleluias. Desviado, você é uma pessoa mais... Desviado, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Um desviado, né? Que tem um outro espírito. Você não pode encontrar prazer em lugar algum. Você vai soar como o seu testemunho, como Pedro disse. Para quem iremos? Onde poderemos ir? Tu és o único que tens as palavras de vida eterna. E um verdadeiro cristão nascido de novo, por vezes, pode ficar com raiva de algo feito na igreja. Isso envenena seu sistema. Mas se ele é uma pomba real, ele vai voltar. Tão certo quanto Deus está no céu, ele vai fazê-lo, porque há algo nele que não vai deixá-lo descansar sobre aqueles velhos cadáveres. Ir a uma festa de rock ou uma cerveja comum, isso simplesmente fede para ele, para qualquer cristão nascido de novo. Ele não pode suportar isso, porque ele não tem fel nele para digerir tal coisa. O diabo pode até às vezes jogar uma mancha ali, mas aquilo dói. Aí o diabo diz, vê, você não é de Deus, olha, você errou. Você diz, Satanás, se eu não fosse dele, eu não estava sentindo a dor pelo meu erro. Sim, mas quando soltar o corvo, o profeta diz, soltar a pomba lá na arca, né? Ela voou, encontrou lugares, mas não podia pousar os pezinhos dela. Era só carcaça podre. Mas de repente, Noé soltou o corvo. Oh, o que aconteceu? Ele estava tão feliz quanto poderia estar, voando de uma carcaça morta para outra, e comendo até seu estômago ficar cheio. Essa é a maneira dos corvos. E um corvo é um hipócrita. Estou feliz que você tem
temporada de caça aberta para ele em toda parte. Ele é um sujeito horrível, orgulhoso, mas ele pode pousar em uma velha carcaça morta e comer tanto quanto ele quiser, e voar dali para o campo e comer trigo com a pomba. Vai lá no mundo, faz tudo, vive, e vem na igreja e aqui se faz de crente. Mas a pomba, comendo trigo, não pode voar para lá e comer com ele. Então hipócritas podem ir à igreja e gritar e seguir em frente e colocar seu nome no livro, sair e desfrutar de jogos de cartas, beber, fumar, dançar e todas essas coisas, e voltar para a igreja e comer comida da igreja. Esse é o hipócrita, né? Aquele que faz o emplasto, um crente manufaturado. Então vamos e dizemos, bem, sim, nós temos igrejas e nós temos grandes organizações e denominações, mas todas com uma forma de piedade, mas negando a pomba que lidera. Temos nossas religiões e temos as nossas ideias, e nós não queremos nada misturado com elas. Eles dizem, eu não me importo com o que a Bíblia diz. Pessoas já me disseram isso muitas vezes. Um sujeito, não muito tempo atrás, se levantou e me disse, eu não me importo quantas curas você produza, eu ainda não acredito nisso. Eu disse, certamente não é para os incrédulos, foi para os crentes. São os únicos, é para aqueles que acreditam. Nunca foi destinado para incrédulos. E Deus só pode liderar um homem enquanto ele se deixar liderar. É você que tem que deixar Deus te liderar. É você que tem que se render. Pastor Febrônio, acho que foi numa vigília, ele falou uma frase assim, você é o que é até quanto você quiser. Porque a hora que você dizer, eu não quero mais, você vai chegar e dizer, Deus, eu não posso mudar, mas eu não quero continuar assim. Deus vai entrar em cena. Mas enquanto a pessoa argumentar e achar que nunca foi destinado para os incrédulos. E Deus só pode liderar um homem enquanto ele se deixar liderar. Deus só pode trabalhar com qualquer um que deixá-lo trabalhar com ele. Sempre sente pena de Deus, tentando encontrar alguém que ele possa liderar e trabalhar. Vamos mais um pouquinho aqui, irmãos. No 39. Bem, você diz, irmão Brana, o resto deles é assim. Eu não me importo com o que o resto deles faz. Se você tem o fel da amargura em você, há algo errado em algum lugar. Se você pode engolir o mundo e ainda dizer que você é um cristão, há algo errado em algum lugar. Eu estava jantando, havia 2 companheiros assentados ali, ministros, colarinho virado nas costas, e foram e beberam 3 ou 4 coquetéis. Minha esposa e eu e a família sentada lá olhando para eles. Contaram algumas piadas obscenas um ao outro, comeram, um tirou um charuto bem grande, parecia um chifre de gado do Texas, assentados ali, fumando aquela coisa. E eram ministros. Você quer me dizer que a pomba lideraria nisso? Lideraria isso? Não, Senhor, essa pomba é santa. Aleluia! Traz um óleo santo. Uma cabra pode fazer isso, mas um cordeiro, o fruto do Espírito, isso não é fruto do Espírito. Eu não vou ouvir mais isso. Alguém pode dizer, quando o pastor está pregando, é aquele que não tem esse outro espírito. Esse espírito que vem de Deus, ele diz assim, eu não vou mais ouvir isso. Meu pastor fica tão... Bem, a pomba voa imediatamente. Isto é exatamente correto. Ela não vai ficar onde o mundo está misturado, porque ela não pode suportar o cheiro. Ela não pode suportá-lo, ela não pode comer, ela não pode tolerar. E quando você se mistura com o mundo, então a pomba toma o seu voo.
esse é o meu próprio privilégio. Alguém diz assim, né? A pessoa quer dizer, é meu direito, esse é meu próprio privilégio para fazer o que eu quero. Se eu quiser um pequeno drink social com o vizinho, se eu quiser sair para fazer isso e fazer aquilo, esse é meu próprio privilégio. Isso é correto, é seu privilégio. Agora, se você nasce apenas do Espírito nacional, você vai continuar a fazê-lo. Se você é nascido do Espírito celeste, você não vai mais fazê-lo. Isso mesmo. Se a igreja significa apenas uma denominação para você, você vai viver bem na igreja. Vai fazer as mesmas coisas e viver com isso. Mas se você tem a natureza do cordeiro, você não pode suportar. Você pode imaginar, eu vejo um cordeiro no campo comendo alfafa, e ele está lá fora, comendo alfafa. Aqui está um porco aqui, comendo. Aqui está um porco aqui, comendo um cavalo morto. Você poderia imaginar o porco dizendo, venha, senhor cordeiro, e coma comigo. O cordeiro não poderia fazê-lo, até mesmo se fosse preciso. Isso aqui é importante. O cordeiro não poderia ir lá comer com o porco, mesmo que fosse preciso. Ah, mas pastor, é que eu estou desempregada e o único emprego que surgiu tem que usar calça. É o uniforme da empresa. O cordeiro não pode fazê-lo, mesmo que fosse preciso. Guarda isso no teu coração. Mesmo que fosse preciso. O patrão diz assim, ó, fala isso, isso, isso. Patrão, eu tenho um princípio, eu não minto. Mesmo que fosse preciso, mas vai perder o emprego, não tem problema. É melhor perder o emprego e não perder o Espírito de Deus. Nós não podemos deixar, irmão, escapar essas coisas. O cordeiro não poderia fazê-lo, até mesmo se fosse preciso. Agora, eu não culpo os pecadores de fazerem essas coisas. Eles são porcos de qualquer maneira. Isso não é nada. Eu só os deixo ir em frente. Você os vê lá lambendo e indo e amaldiçoando, contando piadas sujas e coisas obscenas e agindo de forma mundana e dizendo, eu não creio em tal coisa como cura divina. Bem claro, tudo bem. Ele é apenas um porco de qualquer maneira. Não é estranho vê-lo em uma velha carcaça morta, urubu velho. O que me surpreende é ver um homem que alega que ele ama o Senhor Jesus. Quer dizer, o profeta diz, eu não me surpreendo em ver o pecador fazendo. É natural dele. Mas é surpreendente quando você vê alguém que alega amar Jesus e em seguida faz coisas assim. Há algo errado em algum lugar. Se enturma com os colegas da faculdade, vai em ambientes, vai lá para cinema, vai... Como? Como pode? Profetas pássaros da mesma plumagem vão junto. Alguma coisa está errada. Deixa ser levado por influência dos colegas de trabalho? Alguma coisa está errada, está faltando esse outro espírito ali dentro. Agora, há muito do mundo em nossas igrejas. Se somos pentecostais, vamos ser pentecostais. Vamos agir como pentecostais. Vamos viver como pentecostais. Vamos esperar pela bênção pentecostal e fazer as coisas que os Pentecostes nos prometeu. Nós não precisamos de... Pentecostes não é uma denominação. Pentecostes é uma experiência. É quando você se torna um cordeiro e a pomba te toma e começa a te liderar. Isso é quando nós somos pentecostais. Isso é o que aconteceu lá, quando Deus enviou o seu cordeiro e ele morreu por nossos pecados, e então a pomba desceu novamente no dia de Pentecostes e liderou a igreja.
O mesmo Espírito Santo que veio sobre o primeiro cordeiro no Jordão, é o mesmo que lidera hoje. Bem, agora, quando você rosna e diz, eu sou assim e assim, eu pertenço a essa denominação, nós não acreditamos em tal coisa. Agora, como é que o gentil Espírito vai alimentá-lo? Então há algo errado. Uma cabra aguentaria isso, mas uma ovelha, um cordeiro é filho de Deus. O Espírito Santo conduz os filhos de Deus. E hoje o que precisamos? Hoje é de uma experiência. O que precisamos hoje, escute isso, é um retornar da pomba, pousando sobre a igreja, liderando-a e abrindo nossos olhos e chegando dentro de nós para que possamos ver as manifestações da sua presença. Oh, se pudéssemos todos, cada um aqui apenas deixar de lado o velho bode, deixar o sentimento duvidoso longe de nós e deixar a pomba entrar esta manhã. E quando a pomba sinta a pousar em seu coração, tomar o seu lugar, não tem ido muito longe, só ficou em algum lugar ali no poleiro, esperando por você para voltar. Não foi muito longe, ela virá de volta. Você se lembra quando nós costumávamos ter reuniões de oração anos atrás e orar durante toda a noite? Você se lembra dessas reuniões? Você se lembra quando costumávamos ser a moda antiga e ouvir o que eles chamavam os santos roladores? Eles ficavam na esquina pregando e orando, e as damas com saias longas ali de pé, batendo um pandeiro e a face e o cabelo puxado para trás, como uma cebola descascada. Mas você acha que uma dessas novas, dessas que dizem amamos Suzy, iria à rua assim? Eu diria que não. E depois, tentando dizer que ela é um cordeiro, sua velha cabra. Qual é o problema mesmo? É isso mesmo. O que precisamos hoje é um pouco mais de cordeiros que possam ser liderados, se alimentem da palavra de Deus. Alguém diz, eu vou vestir do jeito que eu quero. Isso é meu negócio. Não, não é. É negócio de Deus. Eu vou cuidar da minha família do jeito que eu quiser. Pregador não tem nada que me dizer disso. Sim, eu tenho. Você deve cuidar dela da maneira que Deus lhe disse para tomar conta. Isso mesmo, chega de bobagem. Mas nós não fazemos isso. Você vê o que é? Nós deixamos as cargas, as cercas cair. O que aconteceu? O Espírito Santo levantou o voo. Quando você começou a agir desse jeito, o Espírito Santo saiu. Esta é a razão quando ele volta para a igreja. Basta saber qual é o problema. Vê? Isso não é nada. Você diz, bem, talvez eu não fosse sair e fazer isso, aquilo outro. Culpado no pouco é culpado no muito. Você tem que render-se a Deus e deixar o Espírito Santo liderá-lo. Vamos nos colocar de pé. O profeta disse aqui, a pomba não está muito longe. Ela voou da vida daquele que quis fazer as coisas do seu jeito, assentou ali no galho e está arrulhando, esperando ser chamado. Por isso, nesta manhã, mediante esta palavra, olhe para dentro de você. Alguém poderia solar um hino? Olhe para dentro de você e veja como está a tua caminhada. Tem sido você liderado por esse Espírito? Há em você um outro Espírito, diferente do Espírito que se vê por aí? Já não digo diferente do Espírito lá do mundo, que já é o extremo, mas digo diferente do Espírito de muitos que se dizem da mensagem, mas vivem uma vida camuflada, uma vida
mista. Sabem todo o nome dos filmes de sucesso, últimos lançamentos, e não sabem qual a última mensagem que foi traduzida. É um tempo de nós refletirmos e ver como que nós estamos conduzindo esse cordeiro. O Espírito Santo tem tido espaço, está bem confortável no seu coração? Bem confortável diante do que você vê, diante do que você fala, diante do que você ouve? Ouvimos domingo passado aqui sobre o espírito de julgamento. A pomba não se agrada desse espírito que julga, que atira pedra, que censura até mesmo o ministério. A pomba se agrada daquele espírito manso e humilde. Por isso, que Deus ajude, que isso que Deus falou conosco nesta manhã não seja para ser mais um culto somente, mas para nós refletirmos e dizer para Deus: Senhor, eu não vou mais procurar ficar aí fazendo emplastos, remendos. Eu vou ao pé da cruz. Eu vou me render a Ti, para que o Senhor mude de dentro para fora, para que toda sujeira, toda podridão saia. Eu quero ser como Josué e Calebe. Eu quero que haja em mim esse outro espírito que agradou Deus. E que Deus disse: por esta razão eu o colocarei na terra. Que haja em você, irmãos, que Deus ajude você a entender nesta manhã, com seus olhos fechados perante Deus, que haja em você esse outro espírito. Que espírito domina sobre você? É um espírito que consegue te fazer permanecer diante de programas indevidos, parar teus olhos diante daquela cena que passa na rua, ou daquela imagem que aparece na internet, te leva a clicar ali. Se não é o espírito da pomba. Precioso Deus, eu não posso, Deus, fazer melhor do que o Teu Espírito Santo. Por isso eu apresento a Ti a palavra nesta manhã e peço que o Senhor unja e inspire no coração da Tua igreja e que possa haver reflexão e que possa haver, ó Deus, sentimento que leve as pessoas a chegar ao Senhor com sinceridade e busquem do Senhor ser liderados pelo Espírito, liderados pela pomba, e que possa, ó Deus, haver em nós um outro Espírito, o mesmo Espírito que houve em Josué, o mesmo Espírito que houve em Calebe, aquele Espírito de obediência, aquele Espírito de humildade, aquele espírito do amor fraternal, da longanimidade, de misericórdia, Deus, de amor para com a Tua obra e para com os outros, Pai. Abençoa, Pai. E aqueles que, ao ouvir a palavra, perceberam que eles têm sido muitas vezes guiados por um espírito diferente desse que temos dito, e tem sido, ó Deus, ruim para eles, e então eles possam nesta manhã, com humildade, olhar para Ti e dizer: Pai,
Me ajude, Senhor. Tira esse espírito de rebeldia. Tira de mim, que eles possam dizer: tira, Senhor, esse espírito que me faz me unir com coisas que não são corretas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor disse através do teu profeta aqui na mensagem, que a pomba não está longe, ela está perto, esperando que haja um convite para voltar. E eu peço por esses irmãos, Pai, que eles possam dizer nesta manhã: volta, Espírito Santo, volta a liderar a minha vida, volta a mudar os meus desejos, volta a mudar o meu sentimento, volta, Senhor, para me colocar desejo pela oração, pela leitura, por uma vida mais consagrada. Pai, assim eu oro pelos meus irmãos, eles estão ali em alguns lugares, nos bancos, e eles estão dizendo: sou eu um desses. Pai, toca neles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também através da internet, onde houver pessoas com o mesmo sentimento, sejam tocados, Pai, pelo Teu Espírito, e haja uma mudança e uma transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Que Deus possa ampliar isso no coração de cada um. Amém? Aqui estão os pedidos de oração, serão orado por eles, junto com os que vão vir à noite. E agradecemos também a audiência dos irmãos de Canoas, Planaltina, Curitibanos, Alvorada, São João Batista, Campinas, Natal, Souza, Pernambuco, São Miguel do Oeste, Goiânia, São Miguel do Arcanjo, Diadema, Goianésia, Goiás, Vitória, Itu, São Paulo, Santa Cruz, São José, Florianópolis, Castilhos, Corrales, Uruguai, Passo Fundo, Santa Maria, Caldas Novas, Porto Alegre, São Cristóvão do Sul, Caiçara, Sarandi e Virgínia, Estados Unidos. Esses são alguns dos que estão acompanhando pela internet, e nós enviamos o nosso Deus abençoe a eles e a todos os demais que estão acompanhando. Amém? Deus vos abençoe, e assim pode saudar seu irmão. Estamos despedidos, e à tarde às 18 horas estejamos aqui para mais um culto. Deus vos abençoe em nome de Jesus.